Obrigada, professor. Estou ansiosa para começar. Este livro será essencial. Estude com atenção. Com certeza, farei o meu melhor. Pesquisa jurídica, só de ouvir esse termo já parece uma montanha, né? Difícil de escalar. Mas e se a gente encarasse isso de outro jeito? Como uma jornada, uma expedição bem planejada que transforma estudantes em pesquisadores de verdade. É isso que vamos fazer aqui, desvendar o mapa para essa jornada, passo a passo. E a grande questão é essa, né? Como é que se constrói um argumento jurídico que seja poderoso, partindo do zero? O segredo não é ter a melhor opinião, mas sim construir o argumento mais sólido. E é exatamente aí que a gente vai focar. Como pegar uma ideia inicial e transformar ela numa argumentação jurídica que, olha, seja praticamente irrefutável. Então, o nosso roteiro está aqui, dividido em 6 etapas essenciais. A gente começa entendendo o porquê da coisa, depois mergulha no como fazer, até chegar no resultado final. E o mais importante, com a integridade guiando cada passo, como se fosse a nossa bússola. Beleza? Então vamos começar pelo começo, né? Antes de colocar a mão na massa, a gente precisa entender a missão. Afinal, por que essa tal de metodologia é tão, mas tão importante no mundo do direito? Olha, o ponto central é esse aqui. O mundo acadêmico do direito não é um palco para debate de opiniões. A pesquisa, a metodologia, ela dá as ferramentas para a gente sair do eu acho que e chegar no é possível demonstrar que. Tudo com lado em evidência, em método claro. É uma mudança de jogo. E essa imagem aqui mostra perfeitamente a diferença. O senso comum, sabe, aquilo do dia a dia, ele tem o seu valor. Mas para um trabalho jurídico sério, o que a gente precisa é do conhecimento científico. É ele que traz o rigor, o método, a análise crítica, é o que leva o argumento para outro nível de credibilidade, entende? Ok, já entendemos o porquê. Agora é hora de traçar o nosso curso. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma definição clara do que exatamente a gente vai investigar. Pensa nisso como um funil, tá? A gente começa lá em cima com um tema bem amplo, tipo direito penal. Aí vai afunilando para um tópico mais específico, como, sei lá, crimes cibernéticos. Dali, a gente formula o problema central da pesquisa, a pergunta-chave: quais são os desafios para coletar provas digitais? E, por fim, no bico do funil, a gente propõe uma hipótese. É uma resposta provisória, um palpite inicial que a pesquisa vai tentar confirmar ou não. E sério, não dá para pular essa etapa ou fazer de qualquer jeito. Um problema bem formulado é a bússola do projeto. É o que vai impedir a gente de se afogar num mar de informações. Ele que vai dizer, isso aqui é importante, isso aqui pode deixar de lado. Certo, o destino está definido. Agora, precisamos construir o barco. Nenhum pesquisador que se preze se joga no mar sem um plano, sem um mapa. E o nosso plano de navegação é o projeto de pesquisa. E esses aqui são os pilares que sustentam tudo. Os objetivos são aonde queremos chegar. A hipótese é a nossa aposta inicial. A metodologia é o como vamos chegar lá. E a estrutura, bom, ela organiza a viagem toda. Se faltar um pilar desses, o nosso barco pode fazer água, e rápido. Dá uma olhada em como as coisas vão se encaixando. É uma construção, sabe? A gente começa com os fundamentos, a teoria, depois parte para a estrutura do projeto na prática, aprende as regras técnicas, as normas da ABNT, a parte de ética, para só no final juntar tudo isso no artigo. É um processo, tijolo por tijolo. Ok, plano na mão. Agora é hora de abrir a caixa de ferramentas do pesquisador. Que instrumentos a gente vai usar para navegar nesse oceano de informação e coletar o que a gente precisa? E a ferramenta certa depende da pergunta, claro. A pesquisa bibliográfica é tipo mergulhar na biblioteca, ver o que já foi dito sobre o assunto em livros, em artigos. A documental é mais um trabalho de detetive, analisando leis, processos. A jurisprudencial foca nas decisões dos tribunais para ver como o direito funciona na prática. E a empírica, essa vai a campo mesmo, com entrevistas, questionários. O segredo é saber qual ferramenta usar em cada momento. Agora, uma ferramenta que não pode faltar de jeito nenhum, as citações. Pensa nelas como as coordenadas no mapa da pesquisa. Toda vez que a gente usa a ideia de alguém, a citação está lá, apontando de onde veio. Isso não é só para dar o crédito, o que já é super importante. É para mostrar que o nosso argumento não saiu do nada, que ele está apoiado em bases sólidas. Isso dá uma força incrível para o trabalho. E se a citação é a coordenada,
A lista de referências no final é a legenda completa do mapa. É ali que está o detalhe de cada fonte usada. Qualquer pessoa que lê o trabalho pode, se quiser, refazer a nossa rota, checar as fontes. É a transparência total. É o que garante a credibilidade de toda a jornada. Beleza, coletamos tudo, organizamos as informações. Agora vem o momento da verdade. Transformar essa montanha de pesquisa num argumento coeso, persuasivo e, idealmente, à prova de falhas. A estrutura de um artigo científico não é por acaso, ela tem uma lógica. A introdução é tipo apresentar o mapa da viagem. A fundamentação teórica é a base de tudo, o que os outros já descobriram. É a maior parte, e com razão. A metodologia explica o caminho que a gente percorreu. E a análise e a conclusão, bom, é o destino final, o que a gente achou e o que isso significa. Porque, no fim das contas, é para isso que serve todo esse trabalho. O objetivo não é só jogar um monte de informação na página. É costurar, tecer essas informações numa argumentação lógica, sabe? Onde cada peça se encaixa e apoia a próxima até chegar numa conclusão que faça todo o sentido. E agora a gente chega na última parte da jornada. E olha, talvez seja a mais importante de todas. Porque não adianta só saber pesquisar. É preciso saber pesquisar do jeito certo. Essa frase aqui diz tudo, né? Sem integridade, o conhecimento que a gente produz simplesmente não tem valor. É o compromisso com a verdade, com a honestidade, que dá credibilidade para qualquer trabalho. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer, dar crédito para quem merece, ser transparente sobre como a pesquisa foi feita e, principalmente, evitar o plágio a todo custo. Pegar o trabalho de outra pessoa e dizer que é seu não é só antiético, é um ato que quebra a confiança que é a base de toda a ciência. Olha só, ao longo de uma jornada como essa, a gente desenvolve umas 10 competências-chave, desde formular a pergunta certa até dominar as normas da ABNT. Mas a 10ª competência, que é atuar com ética, com integridade, essa é a que amarra todas as outras. É ela que coroa todo o aprendizado. E, no fim, a grande transformação é essa. Aprender a pesquisar não é só para passar numa matéria. É um processo que equipa qualquer um para se tornar um contribuidor de verdade no campo do direito. Alguém capaz de criar conhecimento novo, relevante e, o mais importante de tudo, confiável. Então, é isso. O mapa está na mão, as ferramentas estão prontas e a bússola moral aponta para o norte. Agora, a pergunta final é: que questão a próxima jornada de pesquisa vai responder? Dominar a metodologia da pesquisa não é cumprir burocracia, é conquistar autonomia intelectual e precisão técnica.